Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 243. O que vi na COP30? Como pássaro me movo neste céu que tanto chove, tarde azul, o calor que nunca dorme. Bom, antes de mais nada, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o Impacto na Encruzilhada podcast, um podcast que a gente está aí desde 2019 de forma totalmente independente, produzindo, refletindo sobre o que eu chamo de lado B da fantástica fábrica do impacto. O que é isso, Fábio? Basicamente é todas as agendas de terceiro setor, filantropia, investimento social e outras abordagens que buscam construir impacto social ambiental positivo na nossa sociedade. Seja para quem está atuando no governo, seja para quem está no mundo de empresa, seja para quem está no terceiro setor, não importa que pedaço que você está dessa agenda, importa que no final, em tese, a gente está remando para a mesma direção. Tá? Então, a ironia da fantástica fábrica do impacto desse termo é porque tem muitos dilemas, tem muitas encruzilhadas nessa história e boa parte delas eu procuro tratar aqui, seja com pessoas convidadas, seja por minha conta e risco em episódios solo, como esse aqui que está começando. Então, a gente vem dessa forma. Eu tenho que agradecer as pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé. Tem um grupo no Apoia-se. Se você quiser contribuir financeiramente, está na descrição aí o link. Saiba aí como é que faz. Você pode mandar Pix, você pode contribuir por meio do Apoia-se, enfim. Essa contribuição é bastante significativa e ajuda a gente a manter de pé essa chama. Agradeço também ao Prosas, que tem divulgado na sua newsletter semanal algum episódio da casa, valeu demais, isso ajuda a chegar a mais gente. Agradeço também ao Instituto ACP, que financiou a gente aqui uma collab especial sobre desenvolvimento institucional. Se você olhar no seu feed, tem 2 episódios recentes, que tem uma capinha diferente, branca. São esses 2 episódios que o IACP nos colaborou. E a gente produziu 2 episódios fenomenais sobre esse assunto. Afinal, o que é isso, desenvolvimento institucional para ONGs? Por que isso é importante? De onde veio essa ideia? Para onde ela vai? Tudo isso a gente destrinchou lá nesses 2 episódios. Também te convido a conhecer a Baru Inovação Social, o meu CNPJ, digamos assim. Para quem não sabe, eu estou terminando um trampo até dezembro de 2025 e a partir de 2026 eu estou solo no mundo da consultoria independente. A Baru Inovação Social é a minha consultoria, então quer saber como é que a gente faz parcerias, fazer trampos juntos, também contatos aí na descrição, vai ser um prazer. Bom, não tem como a gente não falar da COP30, não é mesmo? A gente terminou a COP aí em Belém, tinha toda uma polêmica antes dela, os preços das hospedagens, etc. E afinal, o que Belém entregou como resultado dessa COP, né? Para além das negociações e tal, que tem uma dinâmica própria, mas a COP em si, como é que foi, né? Então, vou falar um pouquinho sobre isso a partir da minha vivência nesses dias que eu fiquei em Belém. Dias insanos, tá? Mas muito frutíferos, muito produtivos. Então, bora lá. Sem mais delongas, partiu pro episódio. Vou sob o rio tranquilo, raso gosto, eu sou faceiro, eu me embrulho no céu que chora, na mata que cheira, meu coração enfeito alto. Bom, para começo de conversa, foi a minha primeira COP. Eu nunca tinha ido, nunca tinha tido a oportunidade de ir a uma COP clima, né? COP de clima, lembrando que tem COP de desertificação, tem COP de biodiversidade, tem inúmeros temas. Para lembrar um pouco de onde veio essa história da COP, vem que na Eco 92, 1992, no Rio de Janeiro, os países foram signatários de uma série de acordos internacionais sobre a agenda ambiental o mais ampla possível. E lá se firmou uma série desses acordos para conter desertificação, conter a perda de biodiversidade, a questão climática, dentre tantos outros.
E esses acordos depois foram desdobrados e acompanhados nas conferências das partes. Então, cada ano se reuniam aqueles países signatários e eles passavam uma régua, um balanço daquilo que eles haviam assinado na Rio 92 em diante, o que estava sendo implementado, os gargalos, etc. Então, a COP de clima é a mais famosa, que mais ganha mídia e tal, e essa COP do clima foi a de número 30, ou seja, ocorreram 30 conferências de partes a partir do que foi alinhavado lá na Rio 92 e a COP 30 foi em Belém, já estava definido há algum tempo. Então, foi a minha primeira COP. Primeira COP, acho que para muita gente que está aqui no Brasil, uma puta oportunidade de ir lá, circular, conhecer, ver como é um pouco, respirar um pouco esse ambiente de COP. Eu fiquei só 4 dias e foram absurdamente intensos, mas muito intensos. Tipo o Carnaval em Salvador, que eu nunca fui, mas em minha defesa eu já digo que eu fui no de Ouro Preto, deve ser similar, tipo o Carnaval de Olinda, enfim, tipo um festival de música. É uma coisa absurda de intensa. Mas vamos lá trazer um pouco o que eu vivi, senti por lá, tá? Eu separei alguns tópicos aqui, mas eu vou sempre lembrando, é uma análise bastante pessoal, a partir da minha vivência lá, e eu acho que cada um que passou por lá viveu coisas absurdamente subjetivas, cada um viveu alguma coisa, e eu espero que faça sentido, ressoe aí um pouco do que eu estou trazendo aqui. Bom, para começo de conversa, eu digo que eu já conheço a Amazônia, o Pará, Belém, há bastante tempo, tá? Eu já fui inúmeras vezes para a região, para toda a região norte, e para Belém também inúmeras vezes. Então eu não vou entrar no clichê da gente falar sobre uma grande capital da Amazônia. Não vou cair no clichê que caíram aí antes da cópia na mídia, ressaltando pontos frágeis de Belém, saneamento, trânsito, infraestrutura e blá blá blá. Não vou entrar nesse lugar, tá bom? Só para deixar isso bem evidente aqui. Só para você ter uma ideia, a minha primeira vez em Belém foi em 1997, tá? No meu primeiro ano de graduação, no Encontro Nacional de Estudantes de Agronomia, na Universidade Federal do Pará, no campus Guamá, inclusive lá tinha atividade da COP, nesse ano de 2025. Meu primeiro lugar no Pará foi em Conceição do Araguaia e depois seguimos para Belém de ônibus, tá? De lá para cá, eu fui diversas vezes a Belém e ao Pará e eu posso dizer que já rodei um bocado pelo estado do Pará e pela Amazônia também. Já perdi as contas aqui de quantas vezes eu estive por lá. E sim, de lá para cá, muita coisa mudou na região, mas muita mesmo. Muita coisa melhorou, muita coisa segue melhorando em termos de infraestrutura. E muita coisa ficou mais complexa, como crime organizado, desmatamento, agronegócio, extrema-direita e por aí vai. Então, tem melhorias e tem, vamos dizer, pontos frágeis de ajustes ou que o cenário ficou mais complexo do que há 30 anos atrás. Bom, só para você ter uma ideia, amigo ouvinte, quando eu comecei para a Amazônia no fim dos anos 90, para mim era impensável ir de avião. Os preços das passagens aéreas eram impraticáveis e o que me sobrava era de busão, era de ônibus mesmo, tá? Então fui várias vezes de ônibus, 2, 3 dias de viagem, dependendo de onde se sai, né, para onde se vai. E meu recorde, curiosidade aqui, de viagem de ônibus foi no Pará, só que em Santarém, de Santarém a São Paulo, foram 96 horas de viagem, isso, 96 horas de viagem, passando por Cuiabá e pela temida BR-163, que hoje está praticamente toda asfaltada, continua uma estrada polêmica, mas na época era de terra mesmo. Bom, feito todo esse preâmbulo meio longo, desculpa aí por isso, vamos lá aos pontos que eu levantei para falar do que vivi e senti nesses dias que eu estive lá em Belém na COP 30. Bom, eu vou começar pelo óbvio. É impossível ter visto e acompanhado tudo que rolou lá em Belém nessas 2 semanas de COP. Mas assim, nem 1% do que rolou por lá.
era tanta, mas tanta atividade simultânea, tanta casa com atividades, tanto evento, muito além da Blue Zone, que era o lugar principal oficial, e da Green Zone, digamos que era uma extensão dessa área oficial. Então, muito além da Blue Zone e da Green Zone, tinha muita coisa, mas muita coisa rolando. Então, era um sem fim de atividades, tá? Gente pra lá, gente pra cá, um verdadeiro formigueiro humano, de gente super engajada na agenda climática, de autoridades, influencers, mídia, gente normal como a gente, ativistas, indígenas, movimentos sociais, enfim, além da própria dinâmica da cidade de Belém. Vamos lembrar, né, gente, que a gente está falando de uma cidade de região metropolitana de Belém de por volta de 2,7 milhões de pessoas. Então, é uma cidade grande, tem as suas dinâmicas diárias de gente indo e vindo o tempo todo. Então é muita gente circulando, não só nos eventos da COP, mas na dinâmica da cidade. Eu sei, é meio óbvio, mas a gente precisa dizer, precisa começar por aí. Bom, um aspecto que me chamou bastante atenção foi a infraestrutura. Em termos de infra, a cidade melhorou, mas muito, muito. Começar pelo aeroporto, foi ampliado, vias de acesso, avenidas, parte de saneamento, pontos turísticos reformados, nova docas, museus, enfim, olha, cara, é um legado de décadas que ficou para a cidade graças à COP. E isso eu escutei conversando com um monte de gente local de Belém. Isso é unânime, todo mundo ressaltou isso. O quanto a COP viabilizou um monte de obras que, se não fosse a COP, não sairiam do papel, simples assim. Sim, esse gasto poderia ter sido mais eficiente, etc e tal, mas o legado que fica é absurdo, tá? Vamos lembrar que dentre as capitais do país, Belém ocupa a posição de 22º, às vezes mais para cá, mais para lá, 22º lugar do ranking de Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. Ou seja, é uma cidade com o IDH bem abaixo dos G5 aí, G4, G5, que é São Paulo, Brasília, Curitiba, Floripa e Vitória. Qualquer ranking que você pegar de IDH no Brasil, você vai ver essas cidades lá no topo. Belém está lá embaixo. Se a gente fosse ver a tabela do campeonato de futebol, estava lá brigando para não cair para a segunda divisão. Tá? Então, assim, historicamente é uma cidade que tem seus desafios de desenvolvimento humano. Acho que isso é sabido para todo mundo, tá? Então, para quem já tinha ido a Belém muitas vezes e em décadas diferentes, que é meu caso, é muito fácil perceber a evolução na infraestrutura da cidade. Talvez para quem tenha ido a primeira vez para uma grande cidade da Amazônia, para Belém e tal, vindo de São Paulo, de um grande centro, por exemplo, talvez essa pessoa tenha se surpreendido com alguns desafios de infraestrutura, saneamento e tal, mas no meu caso, eu quero destacar o copo meio cheio aqui, que é a notável evolução da questão de infraestrutura da cidade. É absurdo como estava impressionante a infraestrutura, tá? Bom, eu tinha credencial para Blue Zone, incrível, né? A partir do meu trabalho atual, que está terminando em dezembro, então eu tinha essa credencial, eu consegui acessar a Blue Zone, que é a área mais oficial, digamos, que são grandes pavilhões com um monte de coisa rolando lá dentro, e foi muito legal poder circular por lá. Lembrando, dentro da Blue Zone tem uma série de stands, que eles chamam de pavilhões, uma série de gente, de eventos, mas tem uma área dentro da Blue Zone que ela é restrita a quem tem certo tipo de crachá de delegado, né? Que são as pessoas que de fato participam das discussões oficiais dos documentos que vão ser aprovados lá ao final, né? Que sai ao final de cada COP. E não tinha esse acesso. Eu era observador, assim como um monte de gente que estava na Blue Zone. Como observador, a gente circulava na Blue Zone, mas nesses espaços específicos a gente não tinha acesso, tá? Bom, de um modo geral, na Blue Zone, muito bem organizado, muito bem organizado. Raio-X para entrar, tipo aeroportos, tá? E muita gente circulando mesmo. Um monte de stand, né, de pavilhões chamados, cada um com a sua própria organização, brinde, cafezinho, um monte de gente zanzando para lá e para cá. Eu também vi assim muito ponto de água em abundância, galão, aquelas latinhas, garrafinha, o tempo todo grátis, muito legal, assim muito limpo, muito organizado,
corredores, banheiros, cheio de voluntário, uniformizado, para a gente perguntar, tirar dúvida, muito bem alinhado. Essa parte estava impecável, tá? O que poderia melhorar nesse aspecto, tanto na Blue Zone quanto na Green Zone, é o ar-condicionado. De fato, estava meio quente. Belém é uma cidade muito quente, lá dentro tinha aquela circulação de ar, mas não estava dando conta, tá? E também podia melhorar o preço das coisas para comer lá dentro da Blue Zone. Um café, para você ter uma ideia, estava na casa aí dos 20 e poucos reais, tá? Uma xícara de café. Bom, e um prato para comer estava na casa dos 80, 100 reais. Então, preço caro, né? Preço às vezes mais caro que aeroporto. Bom, eu também circulei pela Green Zone, onde, além de toda a estrutura parecida com a Blue Zone, só que um pouco menor, tinha muito mais gente, entre aspas, normal como a gente, né? Tinha indígenas, movimentos sociais, a movimentação de povo mesmo. E isso é incrível, tá? Maravilhoso de ver. Bom, eu vi também em ambos, Blue Zone e Green Zone, um monte de mobilizações, esquetes, protestos. Isso faz parte do jogo. Incrível que a gente veja isso. E também lá fora o protesto dos indígenas, que estava rolando, faz parte do processo da COP. Isso já era esperado para a COP de Belém. Um circulado que redondeia no sopro que me leva, faz um voo em V, bronzeia o asfalto na minha sombra, sombra de pássaro. Bom, além da Blue Zone e da Green Zone, tinham as várias casas e outras zonas onde tinham eventos rolando, tá? Com um sem número de eventos. Para citar um exemplo, eu circulei bastante na Embrapa, que lá tinha a AgriZone. Um monte de eventos voltados à agenda da agricultura sustentável, que basicamente era a mesma lógica. Um grande tenda, um grande pavilhão, com uma série de stands dentro, com uma série de mini auditórios, rolando um monte de eventos simultâneos. Também tudo muito bem organizado. Sim, também estava quente, calor, mas um preço mais bem acessível para a gente comer. E as várias casas, tá? Fui em algumas, mas assim, é um sem número de casas, cada um com uma temática, de uma ou de várias organizações. Vou deixar um link aí na descrição do episódio, para você ter uma noção do mapa de todas essas casas de Belém durante a COP. É surreal, tá? A quantidade e diversidade de casas. É impossível você ficar lá 2 meses e visitar todas. Impossível, tá? Por isso eu nem vou entrar aqui no que eu vi na programação nas casas por onde circulei, que é algo muito específico do roteiro que cada um fez por lá. Sim, então eu nem vou entrar por aí, mas só para dizer que tinham casas, tinham barcos, tinha tenda em praça, tinha auditório em museu, tinha de tudo que você possa imaginar. De um monte de atividades rolando pela cidade o tempo todo. Uma coisa absurda, tá? Bom, daí eu trago um outro aspecto aqui do que eu vi, vivi e senti nesses dias de COP30 que me chamou a atenção. Era muita atividade, muita oferta de coisa para ver, para participar. Era algo absolutamente insano de sequer escolher onde ir. Lembrando que essa escolha passava também por se deslocar pela cidade, tá? Seja pelas linhas de ônibus grátis da COP, que aliás estavam muito boas, tá? Seja por Uber ou táxi. Então eu mesmo, antes de ir a Belém, eu me agendei, falei, eu quero ver esse evento na casa X, esse na casa Y, e por aí vai. Porque você tinha que se inscrever antes, na maior parte desses eventos, pegar a inscrição antes, para poder entrar, vagas limitadas e tal. E de todos os que eu pré-agendei, eu fui em pouquíssimos deles, tá? Simplesmente porque o tempo de deslocamento dentro dos pavilhões era imenso. Se andar na Blue Zone de um lugar para o outro demorava uma eternidade, tá? E nesse rolê você encontrava um monte de gente conhecida. Você ia cruzando pelo caminho. E isso era muito legal, porque você conectava, conversava, pegava dica. Isso era o mais legal da COP, que foi a conexão de pessoas. Isso era absurdamente muito legal mesmo. Bom, além disso, tinham atividades que estavam esgotadas. Exemplo, a famigerada Festa das ONGs,
que rolou no sábado, dia 15 de novembro, à noite. Essa balada foi mega disputada. Eu não fui, tentei, mas não tinha mais vaga. E quem foi que curtiu muito, disseram que tinha umas 2, 3 mil pessoas num espaço bem grande. Só que é isso, não tinha mais ingresso, mega disputada. Só para dar um exemplo, dentre tantas outras atividades que estavam esgotadas completamente. Bom, essa insanidade de agendas foi um dos aspectos mais prementes da COP30 do que eu vivenciei por lá. Exigia da gente um fôlego de maratonista todo dia e uma boa dose de flexibilidade, imprevisibilidade, mudança de última hora, né? Ao final do dia, você chegava esgotado, né, na sua hospedagem. Eu fiquei no Airbnb e era só descansar, recarregar a bateria e recarregar a energia social, né, de novo, bateria social, para o dia seguinte, que era mais uma maratona. Então, era isso, tá? Era um dia insano, sair cedo e voltar de noitão, completamente realizado, energizado, mas esgotado também, em termos de físicos, tá? Bom, além disso tudo, como valeu a pena cada momento. Fiquei lembrando, 4 dias só, mas foram intensos, insanos, muito inspiradores, muito bacana sentir, fazer parte desse momento histórico que foi a COP30 em Belém. Foi sensacional, sensacional. Bom, para mim o ponto alto da COP30 foi a conexão com as pessoas, o tal do networking. Isso é inegável, tá? Acho que se você perguntar para 10 pessoas que foram lá, acho que as 10 vão ressaltar isso. Foi o ponto alto, foi o mais legal de ter estado lá em Belém esses dias. Mesmo se você não tivesse credencial para Blue Zone ou para Green Zone, já valia super a pena circular por lá, nos tantos outros espaços e casas disponíveis. Tinha muita agenda e muita conexão, era mais legal. Outro ponto alto foi ver tanta gente de comunidades indígenas, movimentos sociais, enfim, presentes pela cidade, nos vários espaços. Para além dos protestos legítimos, tá, que a imprensa noticiou, era muito legal ver toda essa turma por lá nos eventos, se colocando, trazendo a sua voz, trazendo os seus produtos, suas práticas, enfim, ocupando os espaços da COP. E isso foi sensacional. Bom, não à toa a COP30 foi considerada a COP do povo, das comunidades, e sem dúvida foi mesmo. O povo estava lá presente, para além dos delegados engravatados que participam das discussões, de uma certa elite do campo ambiental, tinha muita gente de comunidade que está lidando com todos os desdobramentos da emergência climática nas pontas, aí, nos territórios, e essa turma estava lá. E era sensacional poder dialogar com essa galera, escutar, conversar com eles. Foi incrível, isso é um ponto altíssimo da COP30. Tão alto foi, tão alto é, meu coração feito alto. Tão alto foi, tão alto é, meu coração feito alto. Bom, copo meio vazio, eu destaco alguns pontos, tá? Deixando claro que eu vivi e senti por lá muito mais copo meio cheio do que meio vazio, mas vamos lá, vou destacar alguns poucos aqui. Primeiro é o excesso de eventos, já falei. Era tanta coisa que o copo meio vazio aqui tinha painel com mais gente falando no painel do que gente escutando. Vi vários, tá? Então eu saí com a sensação de que era muita gente falando para pouca gente escutando. Afinal, quem está escutando alguma coisa? Então essa sensação eu fiquei nesses dias de COP30. Tá? Acho que muita gente ficou com essa sensação também. Bom, outro ponto que eu vi foi que eu vou chamar aqui de cópia do Instagram, que era muita espuma, muito pseudo-influenciador, muita biscoitagem, misturado com muita gente séria e comprometida, tá? Então, tinha muita lacração, muita coisa de influência, muito pseudo-delegado aí que parecia ator de Hollywood, gente furando fila, dando carteirada,
Puta, e tentando aparecer, produzir conteúdo, tá? Isso eu achei um saco. Aliás, a gente está vivendo uma sociedade, né, da rede social, da aparência e tal. Isso você vê, obviamente, isso vai aparecer na copy, não é uma questão da copy, né? Copy é um reflexo do que a gente está vivendo na sociedade. Eu vi isso lá pra caramba e me incomodou, sim. Mas enfim, isso era um ponto que estava lá, não tinha como não ser diferente. Um outro ponto que eu vi meio copo meio vazio é que tinha muito pseudo-especialista, tá? Tem gente que, vamos dizer o português, claro, não entende bosta nenhuma da agenda climática. Nunca transitou nessa agenda, mas estava lá querendo lacrar, querendo posar de especialista na agenda climática, sem nenhuma profundidade no assunto. Então, esse excesso de eventos, no fundo, era isso, né? Muita gente tentando dizer que estava na COP, que falou e que tinha o que dizer, que se posicionou e etc. Isso a gente via facilmente por lá, andando pelos corredores, tá? Por último, destacar o preço caro. Bom, antes da COP, as hospedagens, que foi amplamente noticiado na mídia, de fato estava caro, né? Eu mesmo paguei no Airbnb um preço bastante caro, que depois, chegando perto da COP, esses preços baixaram. Então tinha gente que estava chegando de última hora, ou que durante a COP teve que mudar de lugar e conseguiu, a preços até honestos, trocar de hospedagem. Então isso é uma questão. Conversei com bastante gringo que também ressaltou, olha, tá mais caro que Dubai, tá? Um quarto de hotel, um Airbnb e tal, e de fato estava caro. Tá? Então, mas obviamente o que a mídia veiculou antes da COP foi desproporcional, né? Um ataque aí a isso, ressaltando esse aspecto dos preços caros, tá? Bom, o preço caro também para comer dentro da Blue Zone e da Green Zone era caro, como eu falei, mas na cidade em si, preços normais, tá? Preços bem compatíveis com uma cidade aí de 2 milhões de habitantes. Uber, para comer, para sair. Então, o preço caro era da hospedagem, sobretudo no pré-COP, e os preços dentro da Blue Zone e da Green Zone. Fora isso, a mídia fez um estardalhaço aí desnecessário. Bom, para fechar, 3 destaques aqui positivos que eu preciso fazer. Eu acho que quem esteve por lá esses dias de COP, certamente podem agregar outros, mas vão concordar comigo nesses 3. Primeiro, o Brasil é foda. Belém foi show de bola. O Pará, olha, palmas, assim, sabe? Em termos de hospitalidade, Belém entregou uma COP absurdamente sensacional, tá? Sim, tinha problemas, temos problemas no Brasil, mas a gente se supera no carisma, na boa vontade, na camaradagem, na alegria de receber as pessoas, nas belezas naturais, na cultura, na comida. Isso, olha, Belém entregou assim de sobra, tá? Aliás, acho que ninguém tinha dúvida de que isso ia acontecer. Então, parabéns aí pro povo de Belém, paraense. Incrível, sensacional. Não tenho dúvida nenhuma que quem veio, não só os gringos, mas brasileiros que nunca tinham ido para a Amazônia, vão levar uma experiência absurda, incrível, inesquecível nesses dias de Belém, tá? Sensacional, parabéns. Um outro aspecto alto é as falas das pessoas de comunidades indígenas, quilombolas, que estavam por lá. Lembrando, a COP do povo, né? Então, todas as que eu ouvi e conversei foram unânimes em dizer mais ou menos o seguinte: a gente já está sentindo os efeitos da emergência climática faz tempo, e ninguém precisa vir dizer isso pra gente, que tá aumentando, que tá piorando, blá blá blá. O que a gente quer saber é a ação, a gente quer ver a ação concreta. A gente quer ver quem vai financiar o corre que a gente está fazendo lá na ponta, as soluções que a gente está tentando botar de pé faz tempo, e trazer e agregar com as soluções que a gente já tem para mitigar os efeitos da emergência climática. Resumidamente, o que as comunidades estavam dizendo e estão dizendo é isso. Então eu só posso concordar e assinar embaixo, tá? Como sempre, puta sabedoria comunitária, não é mesmo? Tá aí, esse é o exemplo da COP do povo. Bom, terceiro elemento aqui, ponto alto, que eu preciso destacar, é que o quanto eu aprendi em a gente vivenciar a COP abrindo espaço para o espontâneo, para o que não estava programado, não estava na agenda.
pro que não estava ensaiado, sabe? Pelos encontros ao acaso. Isso eu vivi aos montes nos corredores lá da Copa e por Belém como um todo. Então era um almoço que não estava programado, era uma mesa que você não ia e alguém te convidou e te puxou. Era aquela conversa que você cruzou com alguém no corredor, aquele café. Cara, isso foi muito legal, muito rico. E isso acho que todo mundo viveu aos montes lá em Belém nesses dias de COP, tá? Então, para mim isso fez toda a diferença. Por isso que eu disse ao longo do episódio, a agenda que cada um construiu é muito particular, muito subjetiva, que cada um viveu nesses dias insanos, absurdamente inesquecíveis de COP30 em Belém, tá bem? Bom, então é isso. Procurei fazer um balanço aqui bem pessoal, bem subjetivo do que eu vivi lá esses dias de COP30 em Belém. Quero te ouvir, quero saber o que você viu, viveu lá. Acho que podemos trocar mais sobre isso, que eu vi muita gente querida lá. Inclusive muita gente que já passou por aqui pelo podcast, muito ouvinte, e certamente tem muita coisa para compartilhar. Compartilhe com a gente, acho que vai ser incrível a gente trocar mais sobre e repercutir também o que a gente viveu por lá. Vai ser inesquecível, histórico, tá? Acho que eu encerro com essa alegria de ter tido a oportunidade de ir lá e vivido esses dias históricos de COP30 em Belém. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado. Se cuide, um abraço e até a próxima.